Olá, pessoal. Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para a nossa videoaula especial sobre o feminismo. Neste segundo momento, vamos concluir as nossas reflexões antropológicas relativas ao tema. E então, vamos lá? Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vamos agora a duas representantes extremamente importantes na história do gênero feminino, de Lucy a Luzia. Lucy era uma Australopithecus. Australopithecus faz parte da família Hominídeo, mas a Australopithecus não faz parte do gênero Homo. O gênero Homo começa com Homo habilis. O que nós temos antes do Homo habilis são os Australopithecus, são os Ardipithecus, que também são primatas, são hominídeos, mas não são do nosso gênero. Bom, nós temos em 1974 uma expedição do arqueólogo Donald Johnson, de Cleveland. Ele faz uma expedição no deserto da Etiópia. Ele vai na Etiópia com uma expedição, são antropólogos, ele leva alguns estagiários, alguns estudantes, para analisar no deserto de Afar, da Etiópia, possíveis fósseis, né? Já no final da expedição, graças a uma dica de um dos estagiários, um estudante estagiário, Tom Gray, o Donald Johnson ele vai averiguar, né, numa determinada região do deserto de Afar, a possibilidade de fósseis. E ele acaba descobrindo um fóssil de uma Australopithecus, com 40% da ossada praticamente bem preservada. Um feito raro na antropologia. Na antropologia, pessoal, quando você está vasculhando, investigando fósseis, os fósseis mais preservados são o crânio e a costela. Muito bem, mas ele conseguiu descobrir 40% de todo o esqueleto. Não só as costelas, mas também a cintura pélvica. E a cintura pélvica do fóssil é muito importante, porque é através dessa cintura que eu consigo definir se é fêmea ou se é macho. Então, eles ficaram muito felizes com a descoberta, um grande achado da antropologia. Festejaram muito durante a noite, escutaram Beatles, Lucy and the Sky with Diamond. Então, daí, batizaram o fóssil de Lucy. Bom, muito bem. Uma grande descoberta para a arqueologia. Muito bem, isso foi em 74. Coincidentemente, também em 74, eu tenho aqui a organização de uma expedição de arqueólogos franco-brasileira, patrocinada pela Unesco, e dirigida por uma historiadora, também naturalista, também antropóloga, chamada Anete.
Annette Lamming. A Annette Lamming vem para o Brasil chefiar uma expedição para investigar aqui na nossa região de Lagoa Santa a existência de fósseis. Por que Lagoa Santa? Porque em 1830, voltando um pouquinho no tempo, você tem um naturalista, um botânico, um antropólogo dinamarquês chamado Peter Land, que também esteve no Brasil. E o Peter Land, ele vai investigar, orientado por outros antropólogos que estiveram na América, ele vem até Lagoa Santa. Bom, o que tem em Lagoa Santa, pessoal? Lagoa Santa, do ponto de vista geológico, tem muito calcário. E a região de calcário é muito favorável para a criação, para a existência de grutas e cavernas, o que é um habitat natural. Lagoa Santa, pessoal, é um condomínio dos mais belos, porque tem muita gruta, tem muita caverna, é uma região riquíssima em frutas, é uma região riquíssima em água, tudo de bom. Então você tem, para aqueles grupos nômades, na transição do Paleolítico para o Neolítico, Lagoa Santa é um habitat especial. Ou então eu tenho o Peter Land, ele vem para o Brasil, ele sai da Dinamarca e vem como arqueólogo, como antropólogo, visitar essa região. E aqui ele faz uma descoberta espetacular. Ele consegue praticamente coletar 15 mil fósseis. Fósseis de quê? De cliptodonte, que é o tatu gigante, de tigre de dente de sabre, de Macrauquenia, que é uma espécie de lhama andina com tromba, preguiças gigantes, e ele consegue descobrir um cemitério com 30 esqueletos. E aí vem então o famoso Homem de Lagoa Santa. O Peter Land é o arqueólogo que revelou Lagoa Santa para o planeta. Muito bem, então é na trilha do Peter Land que em 1974, enquanto a expedição norte-americana está cantando Lucy in the Sky lá no deserto do Afar, daí Australopithecus afarense, né? Aqui, no mesmo ano, você tem essa expedição franco-brasileira, patrocinada pela Unesco, na mesma trilha do Peter Land. Ela começa os trabalhos em 74 e em 75 você tem a Annette Lamming descobrindo muitos fósseis. Um desses fósseis vai ser o crânio da Luzia. 20 anos depois, em 95, você tem um antropólogo da USP, a Universidade de São Paulo, chamado Walter Neves. Ele consegue fazer a datação desse crânio e chega na datação de 11.500 anos. Isso faz deste crânio o crânio mais antigo da América. Então, você tem Luzia, uma referência importante na antropologia mundial. Quase virou churrasco no incêndio do museu há 2 anos atrás, mas sobreviveu. Muito bem, então você tem de Lucy a Luzia, 2 importantes representantes femininas na escala da evolução da espécie. Lembrando a vocês que a espécie humana, ela faz parte do gênero, tá? Você tem o gênero Homo, e nesse gênero Homo você tem praticamente 10 espécies. Uma das espécies é o Homo habilis, outra espécie é o homem de Neandertal, outra espécie é o homem de Cro-Magnon, outra espécie é o Sapiens sapiens. Então aqui em cima eu tenho alguns exemplos das espécies do gênero Homo, Homo sapiens, o homem de Neandertal, o Homo erectus. Aqui eu tenho os Australopithecus, aqui eu tenho a Lucy. E recentemente, em 2001, eu tenho uma expedição francesa da Universidade de Poitiers, que em 2001 vai para a região do Sahel, na África. Sahel é aquela faixa verde que fica entre o deserto do Saara e o centro-sul do continente. Nessa região do Sahel, que é muito rica em vegetação, clima ameno, muito fértil, muitas riquezas naturais, essa região, por ser fértil, naturalmente ela atrai também os povos antigos, assim como Lagoa Santa atraiu a Luzia. Luzia tinha 1,5 m, 20 anos, andava ali pela região do aeroporto de Confins, é mais ou menos essa região. E aqui na África, eu tenho o Sahel. O Sahel é uma região também ótima para habitação, para sobrevivência. Então, na região do Chad,
essa expedição francesa de Poitiers descobriu um novo fóssil chamado da região Sahelanthropus. O Sahelanthropus, curiosamente, pessoal, ele tem o dobro da idade da Lucy. A Lucy tem 3 milhões e meio de anos, é uma Australopithecus. O Sahelanthropus, que é esse aqui, tem 7 milhões. O que chama a atenção? Apesar de ser mais antigo que a Lucy, a caixa craniana do Sahelanthropus é bem maior do que a da Lucy. Então, isso comprova que não existe uma evolução linear entre aqueles que conviveram com a espécie humana. A evolução é um arbusto cheio de galhos. São várias as espécies, cada espécie com as suas próprias características encefálicas, cranianas, físicas, etc. Então, fazemos parte de uma grande árvore, nessa grande árvore, vários galhos, cada galho representa uma espécie. Não há uma evolução linear. O cérebro não vai evoluindo de pai para filho. O que existe é a coexistência de várias espécies. Boa parte dessa primeira saga histórica da humanidade foi vivida na fase do Paleolítico, a idade da pedra lascada. Então, desde o Homo habilis, que é a primeira espécie do gênero Homo, até o Homo sapiens, boa parte dessa saga histórica, ela foi construída no período do Paleolítico. E no período do Paleolítico, a sobrevivência dessas diferentes espécies era assegurada pela pesca, pela coleta e pela caça. E a caça aqui, pessoal, não necessariamente não é a caça de animais de grande porte. Num primeiro momento, são animais de pequeno porte, mais fáceis. Então, os antropólogos entendem que 2/3 de todo esse período do Paleolítico, quer dizer, de 2 milhões e meio de anos, quando surge o Homo habilis, até praticamente 500 mil anos, na época do Neandertal, boa parte do Paleolítico, o homem não precisou de caçar animais de grande porte. Os animais de pequeno porte eram suficientes. E nessa caça de animais de pequeno porte, eu tenho a presença da mulher. Então, a mulher, durante muito tempo, ela tem uma relação isonômica com o macho, com o elemento masculino. Ela sai para caçar, porque ela dá conta de caçar o animal de pequeno e médio porte. Então, a relação entre homens e mulheres ainda é uma relação de paridade. Boa parte do período paleolítico existe uma relação de isonomia, de igualdade, de paridade. Você está ainda na última era glacial, e posteriormente o que acontece? Quando essa era glacial do Paleolítico começa a degelar, você tem condições mais favoráveis para a sobrevivência da espécie. O degelo é favorável. Então, você tem novos habitats, você tem novas fontes de alimento, você tem condições de manter, de aumentar a espécie. Então, isso foi importante, a fase do degelo. Agora, isso trouxe um problema. A espécie cresceu muito. Então, como a espécie começou a crescer muito, foi necessário também aumentar a oferta de alimento para essa espécie. Então, esses homens mais antigos, eles resolveram promover a caça de animais de grande porte. E aí entra a história do mamute. O mamute está no radar da espécie humana, porque o mamute vai fornecer muito alimento. Só que para caçar mamute, eu tenho que ter mais força física. E é nesse momento que, segundo alguns antropólogos, começa a haver uma certa discriminação em relação à mulher, que sempre colaborou, que sempre saiu junto com os homens para fazer a caça também de pequenos animais. A caça do animal de grande porte coloca um limite para a mulher. Então, nesse momento, a condição física da mulher vai fazer com que ela seja rejeitada no ato da caça. Ou então ela vai ficar relegada, ela vai ficar cuidando mais da caverna. Nesse contexto é que começa a haver uma relação mais distinta entre os machos e as fêmeas, no sentido da produção, no sentido da divisão sexual do trabalho. Bom, isso
Isso é um elemento, existem outros fatores, tá, pessoal? Mas aqui, para ser mais objetivo, a questão da caça de animais de grande porte já é um fator para o macho exercer uma certa relação de mandonismo ou de discriminação em relação à fêmea. Bom, então, resumindo essa nossa primeira parte, a mulher, até antes desse momento, a mulher sempre foi vista como uma verdadeira deusa. Deusa por quê? Porque é dessa deusa que vem a espécie humana. É ela quem gera a espécie humana. E mais do que gerar a espécie humana, é essa deusa que garante a sobrevivência da espécie. E mais do que a sobrevivência, é essa deusa que garante o progresso da espécie humana. Ou seja, a mulher, ela é mais colaborativa, a mulher, ela é mais sociável. Então, as qualidades femininas da sociabilidade, da empatia, ajudaram a espécie a seguir a sua saga. Muito bem. Só que, de repente, essa mulher agora começa a ser discriminada pela ausência da força física. Muito bem. Quando você sair do Paleolítico, novamente, a qualidade feminina vai ser importante para a sobrevivência e para o progresso. Quando você sai do Paleolítico com um pouco mais de discernimento, você consegue desenvolver a atividade agrícola. Agora, no Neolítico, você já tem capacidade, observando os fenômenos da natureza, onde caíam os frutos, faziam nascer novos frutos. Aí você percebeu que poderia sobreviver além da caça, da pesca e da coleta, também da agricultura. Para quem desenvolve a habilidade para a atividade agrícola é a mulher. Qual que é o melhor momento para arar, para plantar, para colher? Quem vai definir isso, pessoal, é o discernimento feminino. Como plantar, como colher, qual o melhor momento? A mulher, ela vai associar as mudanças das estações do tempo, as fases da lua, com os seus ciclos naturais do próprio corpo. Ela teve essa sensibilidade, né, de fazer essa associação. A associação da mudança do tempo, a associação das fases da lua com as mudanças, com os ciclos naturais do próprio corpo feminino. Então, ela teve essa sensibilidade, esse discernimento de associar, de linkar os diferentes contextos de mudança do tempo, de fase da lua, de mudança dos ciclos naturais do próprio corpo. Fala-se muito que a mulher é mais detalhista, mais observadora, e ela tem mais é que ser mesmo, porque ela tem ciclos. Então, ela tem que ficar observando, né? Tem que ficar de olho em si própria. Mas, além de se observar, ela observou também o cosmos. Isso é lindo. Ela observou o corpo e relacionou a fase do corpo com as mudanças do cosmos. Ou seja, do meu corpo para o universo. O corpo muda, o corpo tem ciclos, o universo também, a natureza também. E é em cima desses ciclos que eu vou entender qual é o melhor momento para arar, para semear, para plantar, para colher. Devemos isso à mulher. Se tem agricultura, pessoal, ela foi desenvolvida graças ao discernimento feminino. Aqui uma imagem desse momento do Paleolítico em que a mulher é colaborativa, a empatia, a ajuda. Aqui eu tenho a mulher ensinando o homem a fabricar o fogo. Olha só a dificuldade do homem, com a mão na testa aqui, né? Tá difícil. Ela fala, não, estamos juntos, né? Vai que a gente consegue. Bom, muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas primeiras considerações sobre o feminismo ao longo da história. Na nossa próxima videoaula, vamos refletir sobre a luta das mulheres pela igualdade de direitos. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.